Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Estou alegre por mais uma oportunidade de estar aqui nesse lugar. Eu já vim aqui faz um tempinho, já tive a oportunidade de louvar a Deus com os irmãos, e hoje Deus nos concede mais essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, e cumprimentando o pastor, eu cumprimento a todos os obreiros da Quebrada. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente. A minha esposa não pôde vir, porque ela hoje estava na prova do ensejo. E eu combinei com ela, porque ela estava fazendo prova aqui pertinho, na Presidente Kennedy. Quando ela saísse da prova, ela viria para cá. Porém, meu filho caiu em casa, na casa da tia, e deu uma luxaçãozinha no braço, mas já recebi a mensagem ali, peço perdão, estava mexendo no celular no púlpito. Mas é porque eu estava preocupado com meu filho. E a resposta foi que ele não quer ir no médico. Ele falou que está bem. E se ele está bem, mais uma vez eu tenho uma prova de que quando a gente se dispõe a fazer algo para Deus, Deus ele cuida dos nossos. E eu quero louvar a Deus pela vida da irmã que me convidou com 5 meses de antecedência. E eu fui pedir ao pastor, porque era domingo, né? E domingo a gente não costuma sair, mas o pastor lá é bom. Ele cuida bem da gente, ele fala pra gente assim: você vai, mas você volta. Por isso que vocês falam assim: volta de novo, a gente volta mais outra hora. E eu quero louvar a Deus pela vida dos músicos, pedir perdão a vocês, porque com certeza eu vou atrapalhar vocês, mas depois a gente se abraça no final e fica tudo certo, amém? Porque eu gosto de louvar também. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Já vou falar com vocês, tá? E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti
em cuja palavra vai dizer, eu separei aqui, é uma palavra que eu gosto muito de meditar nela, e de ouvir, de falar sobre ela, que é de um jovem, que certa feita ele vai pedir ao seu pai: pai, só pode dar para mim a parte da herança que me cabe? Porque eu vou embora. Eu estou parafraseando, não lembro, tá? Mas vocês conhecem a história. Isso é uma parábola do filho pródigo, de um moço que vai pedir ao seu pai a herança. E se tem uma coisa que dá um nó na minha cabeça nessa palavra, que eu nunca vi alguém receber herança de um pai rico. Prova disso, que para nós termos direito da herança que nós iremos herdar, se nós não olharmos para trás e nem pararmos em meio ao caminhado, é que um dia o pai mandou o filho para morrer por nós, para que nós tivéssemos direito a essa herança. Então, eu entendo com isso que não existe herança de pai vivo. E esse moço vai pedir ao seu pai: dá-me a parte da herança que me cabe. E eu já meditei por várias vezes essa passagem, e a gente conhece a história, vai dizer que o jovem vai embora. E a palavra vai dizer que ele não vai para perto, ele vai para longe. Se ele fosse um pouquinho esperto, ele pensava assim, né? Como muitos pensam: eu vou dar só uma desviadinha, mas depois eu volto. Mas ele não, ele colocou no seu coração, a decisão dele foi definitiva. Ele falou: eu vou para longe. E ele foi para longe. Só que a palavra vai dizer que quando ele chegou lá longe, ele desfrutou de tudo que ele podia. E o pastor já deu até um spoiler disso aqui agora. Porque a palavra diz que tem coisas que aos nossos olhos parecem bom, mas o final é morte. E esse moço, ele vai experimentar de tudo que parece bom. Só que tudo que é bom é ditado lá de fora, né? Eu posso usar essa palavra. Tudo que é bom dura pouco. Só que tem uma coisa boa preparada para nós, que vai durar a eternidade. Aí esse ditado cai por terra, porque tudo que é bom, vindo de Deus, dura para sempre. Aleluia. E esse moço, ele vai gastar todos os seus haveres, tudo aquilo que ele levou, ele vai gastar. Só que a palavra, para ele nesse caso, vale a pena. Porque quando ele caiu em si, ele olhou para trás. Mas ele olhou para trás no contexto bom, porque ele estava no contexto ruim. Quando ele caiu em si, ele olhou e pensou: os servos do meu pai têm abundância de pão. Na casa do meu pai tem abundância de pão. Aí ele vai dizer assim: eu vou me levantar e vou ir ter com meu pai. Aí ele fez aquilo que todos nós fazemos: arruma, prepara-se um discurso. Só que quando ele chega com o discurso pronto, o pai já tinha um abraço esperando ele. Porque é isso que o pai tem. O pai tem braços abertos, nos esperando. Eu creio que hoje nós estamos aqui ministrando para uma igreja onde todos estão aqui, servem ao Senhor. Mas todos nós estamos sujeitos a tropeçar. Por isso que essa palavra, esse tema de vocês vem de ponto, porque todas as vezes que eu pensar em parar, em desistir, eu vou olhar para essa palavra e vou pensar: eu preciso escapar pela minha alma. Esse jovem senhor de 50 está falando para você.
que teve lá, vai ouvir de novo. E eles falam que eu tive sorte. Só que quem não anda por fé, anda por sorte. E quem anda por sorte, o dia que não tem sorte tem quê? Azar. Só quem anda por fé, não anda por sorte e não anda por vista. Porque quem anda por vista, a palavra diz que quem olha por vento, não semeia. Quem anda por fé, semeia mesmo no vento. Colhe mesmo no vento. E eu era um moço que não era para andar. Quando eu fui andar de verdade, andar mesmo, 16 anos, meu pai me levava para a escola nas costas. Ele me levava na Carrefour, botava na escola, terminava a escola, ele me pegava e me levava para casa. Depois eu fui crescendo, fui andando, entre aspas. Eu andava igual bailarino, que faz aquele negócio, o padedê, que anda com as duas pontas do pé. Você conhece isso? Eu fazia padedê, sem ser bailarino. Só que era dois passos, então, até que eu fui andar de muleta. E a última cirurgia que eu fiz foi com 14 anos. Com 16 anos eu voltei a andar. Com 17 anos eu saí da adolescência. Eu cultuava ouvindo rádio quando eu não podia ir na igreja. Mas com 17 anos eu fiz igual esse menino. Peguei a minha herança e fui. O tempo passou. Com 26 anos eu perdi a minha mãe. Com 30 anos eu perdi o meu pai. Com 33 anos eu voltei para Jesus. E não é combinado com vocês, não tem nada a ver com o tempo de vocês, mas eu vou falar o que aqui. Quando a minha mãe, antes de partir, ela escreveu os nossos nomes num pedaço de papel. Minha mãe não tinha estudo. E ela botou letra por letra, o nosso nome tudo letra por letra. Entregou na mão da irmã Maria e disse para a irmã Maria: ore pelos meus filhos antes de partir do Senhor. E ela orava pela nossa vida, só que parecia que quanto mais ela orava, mais a gente se distanciava. Só que quando eu perdi o meu pai, ela chegou para mim e disse, não com esse tema, não com essas palavras, mas depois que eu conhecia Jesus, porque eu criei na igreja, só que eu não tive experiência com Deus. O que eu acho lindo hoje é que vocês têm a oportunidade de ter experiências com Deus. Não que na minha época era escrito, mas não era como explícito. E ela disse para mim assim: está vendo esse pedaço de papel aqui? Foi sua mãe que me deu. E desde quando ela me deu, eu oro pela vida de vocês. Só que ela foi embora. Ficou o seu pai. Só que agora o seu pai foi embora. E a cobertura espiritual da sua casa já não tem mais. Ela disse assim, como se ela dissesse para mim assim: está pesado para mim, eu tenho minha casa para cuidar. Então eu estou te entregando esse papel. Ela me deu o papel na minha mão. E quando eu fui embora, ela falou assim: escapa-te pela tua mão. Não foi essa palavra que ela falou, mas foi essa palavra que eu ouvi. Eu ouvi essa palavra há 17 anos atrás. Tanto é que eu estou falando sobre ela hoje, mas eu ouvi ela para mim há 17 anos atrás. Começou aí o Senhor fazer a obra na minha vida. E o tempo foi passando e eu fui me achegando a Deus, fui conhecendo a Deus, fui tendo experiências com Deus. E a primeira coisa que eu pedi a Deus, quando eu voltei para a presença e comecei a me envolver,
estar num lugar onde alguém nos veja e a gente também quer ver alguém. Só que estar na obra de Deus, estar na casa de Deus, também isso implica nós nos envolvermos com as coisas de Deus. Se já estamos ressuscitados com Cristo, pensemos nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Preguei sobre isso semana passada. Isso é que eu estou chamando você a pensar, a viver na terra, porque você não é alienado. Estou falando para jovem, para a igreja, mas também pensar nas coisas do céu. Você imagina eu ouvindo esse menino louvar aqui? Falei com o irmão, falei, rapaz, não dá essa voz, porque a gente fica procurando, sabia? Quando a irmã louvou, a gente fica procurando quem, de onde que está saindo. Agora você imagina, se aqui é bom assim, você já imaginou? Aqui é bom demais, é gostoso demais, eu amo louvar. Eu sou meio medroso para pregar, mas louvar eu gosto, eu amo. Porque quando Deus me libertou, eu fui liberto na quarta, bebi no sábado, fiquei com vergonha e não fui no domingo. Só que quando o culto acabou 9h, 9h15, eu estava tudo na porta da minha casa, me perguntando por que eu não fui. Eu falei, eu bebi e fiquei com vergonha. Aí falaram para mim assim, se você beber de novo, mas eu peço para você não beber, vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Aí teve um doido que teve uma ideia, falou assim, terça-feira tem o ensaio dos homens. Cadê os gideões aí, os guerreiros? Tinha ensaio dos homens na terça-feira. Aí me chamaram, falou assim, vai lá. Eu fui. Chega lá, sou apaixonado por música. Não sei cantar, não sei tocar nada, mas sou apaixonado. Sempre ouvi música o dia inteiro, e hoje eu ouço o dia inteiro. Se você for na minha casa, é o dia inteiro. Eu amo ver filme, mas não consigo mais ver filme. Só ouço louvor, repito. Ouço louvor de todos os tipos, desde os jovens, das irmãs. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento, no meio do tormento, tua voz é tudo. Aí me chamaram para o ensaio. Cheguei no ensaio, eles tinham o costume de passar a música 3 vezes, cantar, e depois cantar no primeiro. Aí eles passaram a música 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Quando eles foram passar no primeiro, ele falou assim, você quer tentar? Quero. Aí sabe o que eles cantaram? Eles cantaram assim, quero dar o melhor de mim. Mas para me encurtar, para me voltar para a palavra, essa música ela repete, por isso que eu aprendi, que ela vai lá no final, depois ela volta, né? Só que quando chegou no coro, conhece o coro? Quando chegou no coro, eu estava com uma folha na mão, eu fechei os meus olhos e eu cantei assim, eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar, eu tenho adoração em meu DNA. Tu adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. Quando eu abri os meus olhos, eu estava todo molhado, os irmãos em volta de mim, de mão dada,
de olho fechado. Aí eu perguntei para eles assim: o que é isso? Eles disseram para mim assim: o Espírito Santo te visitou. Aí eu pensei: como assim? Eu tinha bebido no domingo e ele me visita na terça-feira. Aí sempre tem doido, mais doido que doido. Falou assim: Araújo, se você me prometer que não vai beber até na festa, vou pedir o pastor para deixar você cantar com a gente. Desde aquele dia que eu fui visitado, nunca mais eu botei uma gota de álcool na boca. Glória de Deus. Por que eu estou te contando isso? Por causa de experiência. A gente tem que buscar experiência com Deus. E eu ficava assim, eu vinha na festa de jovem, me batiza, 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 me batiza. Nada. Eu ia na festa das irmãs, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza, me batiza. Nada. Dava glória a Deus, dava aleluia, gritava. Nada. Tudo culto cheio assim, tudo culto cheio. Mas um dia fizeram um culto de homem. Deus tem um mistério comigo. Departamento de homens. Fizeram um culto de homem. Só tinha 6 homens. Eu mais 5, 7 com o pregador. O pregador me desce do culto, olha bem para mim e fala assim: ó, Deus manda te falar que aquilo que você está pedindo, Ele vai te dar só um pouquinho. Ele vai a presença de Deus, a glória de Deus é tão forte que se tiver aquilo que você pede, você não aguenta. Mas nem por isso você pode tem que deixar de pedir. Porque a palavra ensina que a gente tem que pedir. Pedir e dar-se usar. Então peça a Deus para que vocês vivam experiências com Deus. Para que quando vier os desejos, quando vierem as vontades, porque eu não vou te enganar, elas vão vir. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo. A escolha é nossa. As propostas são deles, mas as escolhas são nossas. E nós escolhemos a melhor parte. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque nós soubemos escolher. Posso entender isso? A gente escolheu, porque nós temos poder de decisão. Só que antes da gente escolher Ele já tinha nos escolhido. E Ele não escolheu só você, Ele não escolheu só eu, Ele não escolheu só os pastores, Ele não escolheu só a igreja. Ele escolheu aquele que está lá fora. Só que muitos estão lá fora. Vai precisar chegar no estágio que eu cheguei. Aos 32, 33 para 33 anos,
7 anos lá, construí a minha casa, metade da nossa construí. Com 14 eu não fiz nada, com 7 construí a minha casa, me casei e tenho filho. Tudo isso depois de eu escolher a quem escolheu. Quando você escolhe quem te escolheu, ele muda o quadro da sua casa. Quando você escolhe quem escolheu, ele muda a história da sua vida. Você tem testemunho para contar, e eu tenho muito mais testemunho para contar, mas eu vou guardar porque depois eu volto muito mais. Só que Deus tem feito mais. Deus tem feito muito mais. E Deus faz tanto pra gente, né, mano? Que tem hora que a gente fica constrangido. Porque a gente se acha imerecedor. Você quer ver uma coisa? Esse menino chegou na casa do pai dele e falou assim: pai, peguei contra o céu perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Esse era o discurso dele, estava pronto. Só que todo discurso que a gente armar para chegar diante de Deus para na cruz do Calvário. Porque a palavra vai dizer que o pai corre para ele. Não é ele que corre para o pai. Porque, irmão, todos nós aqui já demos um gole, já passamos falando igual jogo, tá? Mas nós já demos um gole na vida. Nós já erramos, nós já matamos uma aula, nós já fugimos para fazer uma coisa diferente. E quando a gente chega, a gente sabe que o pai da gente percebe. A gente. A gente sabe que o pai da gente percebe você. Eu não sei o pai de você, mas o meu pai ele percebia. E o meu pai tinha uma fala que ele não morava aqui, ele estava trabalhando, ele morava lá em São Paulo, quando ele partiu do Senhor. E todas as vezes que ele chegava em casa, ele falava assim: meu filho, eu estou lá, mas estou aqui. Aí dá um nó naquele, na mente da gente que está fora da presença, dá um nó, pastor. Porque ele fala assim: eu estou lá, mas eu estou aqui. E quando ele chegava, ele desmontava tudo, porque tudo que eu fazia de errado. Você tem uma ideia? Quando eu estava no bar, ele passava para lá e voltava. Quando ele voltava, eu largava o bar na hora e acompanhava ele. Ele não falava assim: meu filho, vem embora. Ele não me chamava, eu ia. Eu podia estar ganhando, eu perdi a partida no WO, porque eu vi ele subindo. Quando ele voltava, eu já sabia. Mas se ele tivesse agora e fosse direto, eu continuava ali do jeito que eu estava. Mas se ele fizesse a volta e voltasse, eu colava do lado dele. Embora para casa. Da mesma forma somos nós. Quando nós chegamos diante de Deus, que nós somos falhos, nós erramos todos os dias. A gente prega aqui, mas a gente erra também. A gente prega aqui, mas a gente falha, porque a gente é carne. A gente ainda está na terra. Ainda não fomos glorificados na glória. Estamos aqui, então estamos sujeitos. Paulo mesmo disse: estou sujeito às mesmas paixões. Só que quando a gente erra e reconhece, o pai está do mesmo jeito. De braços abertos, esperando. Aleluia. E quando o moço chega e começa a falar com o pai dele fala assim: o pai dele não fala com ele. Se você for meditar nesse pai dele, em nenhum momento o pai dele fala com ele. Ele está falando com o pai dele está falando com o céu dele. Ele fala: pai, pequei contra o céu e perante ti. Traz o anel. Não sou digno de ser chamado teu filho. Traz a sandália. E o filho falando e o pai dizendo: restitui de volta tudo que ele perdeu. Ele achando que perdeu tudo lá fora, mas tudo que ele tinha estava guardado no pai. Aí eu pensando que eu perdi, joguei 14 anos de trabalho fora, gastando absolutamente, pegava, gastava. Eu achando que eu perdi, o pai guardando. Porque quando eu fui para a presença, irmão, quem sai do mundo vem para a presença, parece que fica rico. Porque você gastava R$400 no botequim, quando você chega na igreja, que você não vai no botequim, quando você chega no outro mês, você não está mais devendo aqueles 400, está sobrando 400. Aí a pessoa pensa assim: pô, o cara
tinha uma camiseta, cara, eu não tinha uma roupa para vestir. Eu só usava o uniforme da empresa. Era segunda-feira onde eu ia. Se eu saísse sem uniforme, ele andava atrás de mim. O negócio era sério. Eu não tinha roupa. Aí você vem para a presença de Deus, né, irmão? Vem para a presença de Deus. Daí a pouco você devia 400, agora tem 400 sobrando. Aí o que você faz? Você vai lá na Cedo-Terra e compra. Esse aqui eu não comprei, não. Esse aqui eu ganhei lá na igreja do irmão que vai pregar aqui amanhã. Ganhei lá, estava lá orando a Deus. O pastor falou assim: dá um terno para esse curso. Mas eu vou te contar por que eu ganhei esse terno de lá. Falei, mano, olha, tem uma coisa também, tá? Pedir, não receber porque pedir mal. Eu pedi certo. Só que na hora de escolher o número, eu não sabia, tinha que pegar o número a mais. Tá vendo, pastor? O terno tem que pegar o número a mais. Se eu fiz 42, eu tenho que pedir 44. Eu pedi 42 aqui. Não, eu gosto dele, caramba. Mas ele vai falar, meu filho está com 6 anos, mas pensa no menino, gente. Já está vestindo minha roupa. Ele falou, pai, quero um terno, filho, tá aqui. Eu falei, daqui a pouco, deixa eu jogar pregar, depois eu te dou. E às vezes a gente pede e não recebe porque pede, não. Mas eu ganhei lá, para glória de Deus. Mas eu vou te falar por que eu ganhei esse terno. Porque eu fui lá no Recanto do Sol, adorar a Deus. Cheguei lá, tinha um missionário, vou entregar essa massa. Tinha uma missionária pregando. Ela falou assim: eu faço missões, vou fazer um casamento. Já tenho o vestido da noiva, mas não tenho um terno do noivo. Eu falei assim: eu tenho um terno. Se servir dele, o terno é dele. Na outra semana eu fui lá, peguei um terno, entreguei para a irmã entregou para a missionária. Passaram um mês, fui louvar lá na igreja. O pastor olhou para mim, achou graça em mim, dá um terno para ele. Eu não tinha contado nada. Agora eu conto que eu dei, porque eu ganhei. É testemunho, eu tenho que contar. Deixa eu contar um segredo para vocês. Irmãos, bênção é bênção. E ponto final. Tem gente que só conta bênção se for grande. Eu, se eu ganhar um tênis, eu conto. Ganhei um tênis. Você sabe por quê? Eu preciso exercitar a tua fé. Porque de repente você pensa assim: eu não vejo mais acontecer isso, eu não vejo mais acontecer aquilo, mas é tão lindo quando você vê, né? O irmão está lá na prova, de repente alguém bate na porta, entrega uma cesta básica. O outro está numa luta, de repente Deus vai e abre uma porta no estado. Só que se o irmão não contar, se eu não te contar, você não acredita. Mas eu só estou te contando isso para você, porque eu vivi isso. Eu vou te contar só mais um e o pai, porque o filho voltou para casa, o pai o recebeu, e como a história termina aqui, isso quer dizer que ele errou uma vez para não errar mais. Porque a gente conhece histórias de pessoas que erram, têm oportunidade. Deus muda a história de novo. Ele vem daqui a pouco, ele tem que contar a mesma história que errou de novo. Mas eu louvo a Deus que eu estou contando a minha libertação há 17 anos. Há 17 anos que eu voltei para casa do Pai. E dali eu não saí mais, eu não parei mais. Deus mudou minha voz, essa voz que você ouve aqui não é minha não. E detalhe, eu não imposto ela para pregar e nem para cantar, não, é ela mesma. Só que quando eu estiver conversando com você, conversa normal com você. Conversa normal. Mas eu não imposto voz para cantar, até porque eu não sei como é que faz isso. Se um dia eu aprender, eu vou querer também. Porque eu sou superador. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que eu vier, nem que seja para ler um versículo para você, eu vou vir com a mesma alegria. Aleluia! Porque eu me lembro, acho que eu tive aqui, foi um dia de semana. Foi um dia de semana que eu tive aqui. Nós estávamos aqui, acho que meia dúzia de pessoas. Mas que alegria que foi. Que tremendo. Eu ficava naquele banco onde está o irmão ali, eu ficava tremendo. Pensando assim: olha, chega a minha oportunidade, Jesus. O que eu vou fazer? E é todas as vezes assim.
E a outra parte eu nem vou dizer para vocês. Porque eu nunca imaginaria de conhecer esse lugar aqui. Eu moro lá do outro lado. Aí uma irmã que conhece a irmã falou de mim para a irmã. Eu falei, Jesus, como assim? Não foi a irmã que me espera, Deus. Aleluia. Não foi o irmão que te chamou para vir. Você veio porque você está impulsionado pela presença. E sabe por que você vai voltar? Porque todas as vezes que a gente bebe da água, quando Jesus tem que pedir água para a mulher, ele vai dizer assim, você nunca mais vai ter sede. Mas sede das coisas que ela fazia. Porque sede das coisas de Deus e fome das coisas de Deus a gente tem que ter todo dia. Todo dia quando a gente se levanta. E eu vou dizer para você, eu não vou mentir para você, não é todo dia que eu levanto e dobro o joelho e oro, não. Tem dia que eu estou tão perdido que eu quero orar deitado. Mas não é irreverência. Porque quando a gente gosta de conversar com um amigo, a gente conversa. E por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus disse, eu não chamo vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que faz com o Senhor. Eu os chamo de amigo. E por muito tempo, lá atrás, a gente aprendeu que a gente tinha que ter um certo jeito para chegar até Jesus. É lógico que a gente não vai bagunçar o negócio. Mas Deus sabe quando você tem força para levantar. Deus sabe quando você tem força para ajoelhar. E Deus sabe, tem dia que você não tem força daí para sair da cama. E você nem está em depressão. Você nem está doente. Mas tem dias que a batalha vai ser grande. Vai ter dias que vão ser difíceis. Mas em todo tempo o Senhor estará lá. Porque se fosse por mim eu parava agora. O cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo veio me sumir e eu parei. Parei para respirar um pouco e não desiste. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto um medo que me aperta e me deixa assustado. Porque eu já teria Deus parado. Você pode ficar em pé? Pode? Os jovens? Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abraça.
espera que eu estava? Ela falou assim: você nunca mais vem para a igreja se preparar. Mas ela não falou de mim. Porque os nossos líderes, Deus mostra coisa para eles e nós que a gente não vê. Ele sabe o potencial de cada um de vocês, de cada um dos jovens. Então, cara, quando Deus tomar o pastor, que é Deus que toma, não é ele que faz assim, ele fala assim, não. Ele vai pegar para você e vai falar assim para você: aqui, prepara uma palavra, tu vai pregar aqui. Aí você vai falar assim: mas eu não sei nem falar. Mas eu nunca tive oportunidade na igreja. Mas Deus veio em você e em mim, falou que veio em você, sabe? Aleluia! Glória a Deus! Porque a palavra dele diz que existem tesouros escondidos embaixo do mar. Isso é então, quando você for impulsionado, quando alguém te chamar, esteja preparado. Quando você vir para o de quinta-feira, vem como se tivesse uma festa de hoje. Mas vem pensando assim: pastor, vai me dar uma oportunidade, não perder salvos. Isso não é Deus. O pastor vai me dar uma oportunidade. Eu li Eclesiastes, não temos determinado para todas as coisas debaixo do céu. Temos de plantar, não temos de colher o tempo todo, não temos de nascer, não temos de morrer. Se for preciso, nem corre. Mas não venha para cá sem trazer nada. Você sabe qual é a única preocupação que a gente tem para a igreja? Eu tenho essa preocupação. E hoje foi tão corrido que eu nem consegui. E hoje a gente está andando, né, só com Pix, né? Não anda mais com dinheiro, não tem R$1. Tem Pix. Primeira preocupação que a gente tem: meu filho é assim, 6 anos. Pai, não, né? A gente pensa na oferta. A gente pensa, vocês terão oferta. Isso é bom demais. Por quê? Você só senta numa cadeira boa como essa porque você tem viés aqui. Aleluia! Porque se não tivesse viés aqui, eu duvido que vocês sentavam numa cadeira dessa. Não vou pregar sobre oferta disso, não. Mas eu estou dizendo que se não tivesse, tomei uma água gelada ali. E olha que eu nem contribuí hoje para isso. Mas você viu como é que é a graça de Deus? Se você não tem para contribuir, você bebe da mesma água que eu bebo. Se você não tem para contribuir, você senta no mesmo pão que eu sei. Mas o dia que Deus abrir a porta para você, lembra? A gente ensina as crianças. Só que na hora da gente fazer, é um negócio que estreita. Mas deixa eu voltar para o propósito. Vocês, jovens, vocês vão voar amanhã. Porque o menino é usado da palavra ilumina. Eu vou mais que eu. Então, aproveite cada momento da festa de vocês. Desfrutem, tirem foto. Façam o que vocês quiserem fazer debaixo da liderança do pastor de vocês. Mas quando vocês saírem daqui, sai com o pensamento assim: não vou olhar para trás e não vou parar na caminhada. Tá valendo? Se vocês fizerem só isso, já valeu os 3 dias. Se eu não fosse falar nada para vocês, eu ia falar só isso para vocês. Não olhe para trás. Pelo amor de Deus. Não olhe para trás. E não pare de caminhar. Vai ter dia que vai ser difícil demais. Vai ter dia que a luta vai ser grandaça. Mas faz igual eu faço, vai arrastando. Você entra ali. E deixa eu te contar um segredo rapidinho. Eu tive que falar mentira pro diabo. Eu menti com mentiroso, você acredita? Ele vai acabar mesmo. Eu frequentava 2 bares antes da igreja. E no dia que eu decidi ir para a igreja, eu fui andando, passei pelo primeiro bar, eles me chamavam de neguinho, vem cá. Eu falei: não, eu vou no outro bar. Passei do segundo bar, ele
Ele falou assim: você vai aonde, neguinho? Eu falei: vou no outro bar. Tinha um outro bar, mas eu não frequentava outro bar. Só que o diabo sabia que eu não frequentava outro bar. Deu um nó na cabeça pro diabo, que ele falou assim: ué, onde será que esse menino vai? Eu continuei andando. Quando eu cheguei na porta da igreja, ele soprou no meu ouvido, eu ouvi: o que você vai fazer? Rapaz, eu entrei para a igreja correndo. Quando eu entrei para dentro da igreja, ele me amarrou na cadeira. Eu fiquei amarrado na cadeira, o culto todo na cadeira, amarrado. Quando terminou o culto, o pastor deu a mesma conta que eu estava na cadeira, não conseguia levantar. Não me pergunte como, não conseguia levantar. Eu não estava, as minhas mãos estavam livres, mas eu não conseguia fazer impulso para levantar. Eu estava preso. Aí o moço falou comigo assim: você está vindo aqui na igreja visitar? Olha, eu ligar com os visitantes que vem, tá? Você está vindo aqui na igreja visitar? Por que você não fica com a gente? Eu falei para ele assim: eu quero, mas eu não consigo. Quando eu falei isso, os irmãos já estavam lá na cantina. Ele deu um grito pro pastor, sabe o que ele falou? Pastor, uma alma. Quando ele deu um grito, pastor, uma alma, veio gente comendo coxinha, veio gente largou tudo. Por causa de uma alma, e essa alma era eu. Começaram a clamar. Eu levantei. Quando eu levantei, sabe qual foi a primeira pergunta que me fizeram? Você quer aceitar Jesus? E eu estou aqui hoje, conversando com vocês, falando para vocês aquilo que Deus pode fazer. E Deus pode fazer muito mais. Outra coisa, não desista do Senhor. Porque depois que eu levantei a minha mão, a minha irmã voltou para Jesus. Através da minha irmã, ganhou meu cunhado, os meus 2 sobrinhos já estão na presença. Só falta 2 irmãos para mim. Quando vocês estiverem orando, não precisa nem saber o nome dele. Senhor, visita os irmãos do meu irmão que esteve aqui pregando. Quando você for orar, ora assim: Senhor, visita o irmão daquele pregador. Você não precisa, oração é simples. Você falou, Deus ouviu, já era. Deus vai libertar o meu irmão e eu vou voltar aqui e vou contar para vocês. Todo lugar que eu vou, eu falo a mesma coisa. Quando Deus libertar o meu irmão, eu vou voltar de igreja em igreja. Eu não preciso voltar não, pastor. Só vou falar lá do pastor. Lembra que eu falei? Meu irmão, é certo? Orando a Deus na igreja. Eu já passei triste de orar. Não dá oportunidade para mim mais. Eu vou gritar daí então, varão. Deus salvou o meu irmão. Pastor, Deus salvou o meu irmão. E vocês vão ver. Deus vai salvar o meu irmão. Tem 2 para Deus salvar. Tem 2 para Deus salvar. Ele vai salvar, porque eu creio nisso. E eu não vou parar. Se ele antes dele salvar, eu já não ia parar. Depois que ele salvar, eu não paro mesmo. Então, se você parar, você não para. Se você desistir, sua casa para. Então, hoje pega na mão e fala para ela: vambora, anda para frente e não olha para trás. E não para na caminhada. Valeu? Deus abençoe vocês. Pastor, obrigado. Desculpa pelo passar o horário. Deus continue abençoando.